Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para o seu coração, mais uma palavra do céu para a sua vida. Em João capítulo 9, versículo 1 ao versículo de número 12, nós encontramos a história de um cego de nascença, de alguém que nasceu cego, que nunca viu a luz, que nunca viu o rosto da sua mãe, que nunca viu a distinção entre as cores, que nunca enxergou nada. Nasceu cego a vida toda. Mas aconteceu algo extraordinário na vida deste homem. Ele estava no caminho de Jesus. Versículo 1 diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. No caminho por onde Jesus estava também aquele homem. Assim como também aquela viúva de Naim estava no caminho de Jesus, por onde Jesus vinha, encontra-se com ela e muda a sua história, muda a sua vida, ressuscitando o seu único filho. Assim não foi diferente na vida desse cego de nascença. Se você está no caminho de Jesus, algo extraordinário vai acontecer na sua vida. E os discípulos, quando viram aquele homem, viram Jesus olhando para aquele homem, perguntaram a Jesus: Jesus, mestre, quem pecou? Foi esse homem ou foi os seus pais para que ele nascesse cego? Por que os discípulos fazem essa pergunta a Jesus? Porque os judeus acreditavam que alguém só ficava cego por causa do pecado. E se alguém nascia cego, é porque a mãe ou o pai havia cometido algum pecado e aquela criança nasceria cega. Então os judeus acreditavam nisso e não tinham para os judeus possibilidade daquela criança voltar a enxergar, porque era cega por causa de algum pecado cometido por seus pais ou cometido por ele mesmo quando era pequeno, alguma coisa. Porém, aquele homem, ele nasceu cego. Ele nunca teve a possibilidade de ver. Ao contrário do cego de Jericó, que pede para tornar a ver, este homem sempre foi cego. Nunca tinha enxergado. Porém, quando os discípulos fazem aquela pergunta a Jesus, Jesus disse, responde para aqueles discípulos: nem ele, nem seus pais, mas para que fosse manifestado a glória de Deus. Tem situações na nossa vida que são para que seja manifestada a glória de Deus em nós. Aqueles que nos viram na situação e nos virem depois que Jesus entra na situação e elas dizerem como isso aconteceu. Como aconteceu isso na vida dessa pessoa? Assim foi na vida desse cego. E Jesus olha para aquele cego e se compadece daquele cego e tem misericórdia daquele cego, porque ele diz que veio para fazer as obras do seu Pai, que glorifica o seu Pai, e para fazer enquanto é dia, porque a noite vem, quando não se pode trabalhar. E dito essas palavras, Jesus cospe no chão, cuspiu no chão, pegou aquela terra misturada com cuspe e fez uma espécie de lodo, uma espécie de lama e aplica nos olhos daquele cego e manda aquele cego ir até o tanque de Siloé se lavar. E o cego obedeceu. O cego fez o que o Senhor mandou ele fazer. Ele vai ao tanque de Siloé, lava os seus olhos e ele volta vendo. Depois dele ir até o tanque de Siloé, ele volta vendo. O tanque de Siloé não tinha nada de extraordinário, a não ser a história, o conceito histórico daquele tanque. Aquele tanque foi construído pelo rei Ezequias, cravado em uma rocha. Ele construiu esse tanque na época que os assírios estavam lutando contra Israel, para que não faltasse água. Ele fez dutos por meio das rochas, trazendo aquela água por meio das rochas por mais de
30 quilômetros de dutos, vinha da fonte original até chegar no tanque de Siloé. E aquele tanque tinha entre 9 por 6 metros. Aquele tanque tinha uma grande capacidade de armazenamento de água. Porém, não tinha nada de milagroso naquele tanque. Mas Jesus, ele transforma o comum em sobrenatural. Jesus transforma aquilo que aos olhos de todos é algo normal em algo extraordinário e sobrenatural. Jesus pode mudar e intervir totalmente na situação que você está vivendo. E a Bíblia diz que aquele homem, no versículo 7, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, era o nome do tanque, significava enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aquele homem creu e ele fez o que Jesus disse, ele obedeceu. Ele poderia ter questionado, ele poderia ter dito, mas o que tem de extraordinário no tanque de Siloé? Ainda que fosse no tanque de Betesda, que um anjo vinha, movia as águas, de vez em quando alguém era curado. Porém, no tanque de Siloé era usado apenas para saciar a sede, para o uso comum da água. Não tinha nada de diferente no tanque de Siloé. Aquele homem não questionou, aquele homem simplesmente creu e obedeceu. No versículo de número 9, quando aquele homem volta vendo, os vizinhos, os que antes o conheciam de vista, que viam ele como um mendigo, esmolando, pedindo esmolas ali para poder se sustentar, eles perguntavam uns aos outros, não era este aquele que vivia assentado pedindo esmolas? Não era esse que vivia aqui pedindo esmolas? E no versículo 9, a Bíblia diz que uns diziam assim, é ele. Outros diziam, não, só parece com ele. Até parece que é ele, mas não é ele não. Outros diziam, é ele mesmo. Outros diziam, não tem condições de ser, ele era cego, como agora ele vê? Porém, aquele homem olha para aquelas pessoas que estavam arrazoando sobre a sua vida. E ele diz, sou eu mesmo. O que Deus vai fazer na sua vida? Muitos vão observar e vão dizer, é ele mesmo. É ela mesmo? É aquela pessoa que vivia assim, assado? E você vai poder dizer, sou eu mesmo. Eu estava no caminho de Jesus e Jesus me tocou e a minha vida foi transformada. Quando Jesus olha para alguém, os outros começam a notar essa pessoa também. Você quer chamar a atenção dos outros? Chame primeiro a atenção do Espírito Santo e seja notado por todos. O olhar dos homens sobre você, nada tem de especial. Às vezes é especulação, às vezes é curiosidade, às vezes é um olhar de crítica. Porém, o olhar de Jesus sobre você, aleluia. O olhar de Jesus, quando Jesus olha, é um olhar especial. Quando Jesus olha, ele olha para mudar e transformar a nossa vida. Ele olha para você, para transformar o que você está vivendo. E quando Jesus fizer, uns vão olhar por admiração, outros vão olhar para falarem, e outros vão olharem para saberem como você atraiu a atenção de Deus. Porque Deus vai fazer algo tão grande que vão olhar e vão dizer, não era esse aquele que pedia esmolas? Não era esse que nasceu cego? Como agora ele está vendo? E ele disse, sou eu mesmo. Sou eu mesmo, aleluia. E eles olham para aquele homem e perguntam, como te abriram os olhos? Como isso aconteceu? E ele responde, um homem chamado Jesus fez lodo, colocou sobre os meus olhos, untou os meus olhos, me mandou ir ao tanque de Siloé lavar-me. E então eu fui, lavei-me e quando saí de lá, eu estava vendo. Eu estava vendo. A vida do homem mudou. Você consegue perseverar? Ou você desiste facilmente? Esse homem perseverou.
Jesus disse, vai. Jesus passa lodo, irmãos. Isso é coisa absurda. Quando, depois de Jesus ou antes de Jesus, alguém foi curado da sua visão porque passou cuspe com lama nos seus olhos? Ninguém. Mas o que Jesus faz é extraordinário. Ele é criativo, ele faz coisas que nós não imaginamos como nem porquê, mas ele faz. Mas para isso, você precisa perseverar, você precisa permanecer. Quando você tem um problema, mas está no caminho de Jesus, Ele vai te tocar e te dar a cura. O olhar de Jesus é para trazer mudança. Quando Jesus olha para alguém, Ele olha para promover alguma mudança. Ele não perde tempo. Quando Ele olha para alguém, é para conquistar. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Esteja no lugar certo. Esteja no caminho de Jesus, porque quando você precisar, você vai sentir Ele passando e conseguirá obter ajuda. Não tem como estar no caminho de Jesus e Ele não te notar. Se você está no caminho de Jesus, Ele vai te notar, como Ele notou este cego de nascença. O cego não viu Jesus, porque ele não podia enxergar. Mas Jesus o viu, Jesus o notou, Jesus te vê, Jesus te nota. Esteja no caminho de Jesus e esteja disposto a perseverar naquilo que Jesus disser. Ainda que pareça absurdo para os outros, ainda que pareça sem sentido para os outros, se Jesus te diz, Ele se responsabiliza. Aleluia! Jesus está passando. E Ele está procurando pessoas para poder ajudá-las. Mas muitas não estão no lugar certo para que Ele possa te tocar. O toque de Jesus cura. O toque de Jesus liberta. O toque de Jesus salva. Permaneça no caminho. Permaneça no caminho de Jesus. Em breve você sentirá Ele passando. Você só precisa crer e permanecer. Em Atos 1:4. Jesus pede que os discípulos permaneçam juntos. Não é para andarmos sozinhos, nós precisamos uns dos outros. E lá em Atos 2, depois deles estarem juntos, eles reunidos ainda naquela casa, desce o Espírito Santo sobre eles, veio o Espírito Santo sobre os que permaneceram. Permaneça firme, deixe o Espírito Santo vir sobre você. Aleluia! O Senhor não está no caminho por acaso. Ele está no caminho porque Ele quer encontrar você. Ele quer entrar nesse coração vazio e preencher todos os espaços do seu coração. Jesus continua procurando cegos que Ele possa dar a visão. Pessoas que Ele possa mudar a vida, transformar a vida. Deixe Jesus, através do Espírito Santo, habitar em você. Creia que no tempo de Deus está chegando na sua vida e Ele vai mudar a sua vida no tempo certo, no tempo de Deus. Coloque toda a situação que você está vivendo diante do Senhor e deixe que os outros olhem e digam, não era este, não era esta, que agora você vai dizer... Aleluia! Eu encontrei com um homem chamado Jesus e Ele mudou toda a minha história, toda a minha perspectiva. Tudo que era determinado pelo passado foi mudado hoje pela presença salvadora e transformadora de Jesus. Jesus está passando aí perto de você. Deixe que Ele te toque e deixe que Ele mude a sua história. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu coração. Deus mude a sua história com o seu toque. Que através de Jesus a sua vida seja mudada. Deus abençoe e conduza a nossa nação.